Olá pessoal, eu sou Aridelson, seu amigo pastor. Palavras de vida é o que eu trago para vocês. A graça do Senhor Jesus seja com vocês, recebam o amor. Este é o nosso 7º encontro com a série de estudos Esperança em Tempo de Quarentena, proposta pela Convenção Batista Brasileira em sua publicação especial para o 3º trimestre de 2020. Nós vivemos dias de distanciamento. Todo mundo quer estar junto. Os laços de amor precisam ser estreitados, né? As pessoas estão buscando o calor humano, acolhimento, trocas, sorrisos e lágrimas. Todas estas coisas estão faltando nas casas e nos corações. Está faltando olhar nos olhos, está faltando apertos de mãos, abraços, chegadas e despedidas. Porque as pessoas são dons que Deus deu umas às outras. É fato na vida do ser humano. Nós fomos criados para a comunhão. Portanto, trazemos as seguintes perguntas para a sua reflexão neste momento inicial. Você está disposto a preservar a comunhão que você tem com as pessoas que você conhece, na sua família, na sua comunidade de fé, no seu trabalho? O que agrada às pessoas? A sua presença ou a sua ausência? O que dizer sobre você? Você depende de alguém? Alguém depende de você? Você se sente à vontade com isso? Deus está presente em todas estas questões? A igreja representa a presença de Deus no mundo? São perguntas que devemos refletir sobre elas. Temos como objetivos para este encontro, para este estudo, 1. Compreender e valorizar o sentido da unidade e da interdependência entre as pessoas humanas. 2. Assumir lugar e função no corpo de Cristo, trabalhando sob direção divina para o êxito na missão da vida do ser humano, a missão cristã. E 3. Ter como modelo de comunhão aquela comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade Santa de Deus. O nosso estudo tem como tema comunhão que resiste ao distanciamento. E temos como texto base a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4, dos versos 1 a 7. Diz assim esse texto de Efésios 4, 1 a 7. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 1 a 7. A unidade é um elemento basal quando nós falamos de comunhão. A palavra comunhão, tanto nas línguas originais quanto na língua portuguesa, ela define aquilo que é comum, aquilo que abrange a unidade.
os seres humanos fomos chamados para a comunhão. Uma vez que é importante para nós a celebração com o outro, o relacionamento, a devoção a Deus em comunidade, a missão para a vida ou a missão da vida de cada um. Nós somos chamados de acordo com o seu propósito, nos diz Romanos 8, 28. E neste texto que acabamos de ler, de Efésios 4, verso 1, o apóstolo diz que nós recebemos uma vocação, um chamado, para vivermos por Ele, para louvor e glória dEle, do Eterno. A igreja serve no contexto de que um membro da igreja serve a outro membro. Uma pessoa humana, um filho de Deus, serve aos outros, aos seus próximos, assim como está determinado na palavra de Deus, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos uma vocação para sermos igreja, para estarmos em comunhão, para vivermos a unidade no corpo de Cristo. A igreja serve e está ligada a Cristo. Iremos considerar em primeiro lugar que a comunhão é vital. E aqui usando uma redundância, vital para a vida. Da vida para a vida. Nós não lidamos bem com privação da liberdade. A privação da liberdade, ela nos coloca em solidão, em solitude, e causa angústia à alma solitária. Desenvolve a ansiedade, a baixa estima, a depressão. Nós estamos falando de uma situação de um homem que escreve uma carta falando sobre comunhão, o apóstolo Paulo. E neste momento ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Dando aquele ensino para aquela igreja do primeiro século, para que eles vivessem, valorizassem e vivessem a comunhão, o vínculo do amor, o vínculo da paz, o amor. E no verso 3 deste capítulo 4 de Efésios, ele tem um mandamento dado por Deus, que diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. E a palavra vínculo aqui, ela define uma metáfora, é uma metáfora de como pensamos, como é entretecida a vida. É como se fosse um tecido, né? Você tem várias linhas se cruzando, se amarrando, formando a trama, formando o tecido. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós não temos aqui a valorização do individualismo, mas nós temos a valorização do vínculo que existe entre os indivíduos para formar uma comunidade entretecida pelo amor, construída, edificada, usando outras metáforas que aparecem nas Escrituras. Precisamos de ar, água e comida. O corpo humano precisa ar, água e comida. Da mesma forma, as pessoas em comunidade, elas anseiam e precisam de relacionamento. Precisam ser igreja. Precisam ser congregação. Precisam da unidade.
fazendo aqui a comparação, a igreja é o corpo de Cristo. E esta carta do apóstolo Paulo vai definir essa metáfora noutra parte. Nos textos seguintes, ao que estamos examinando. Uma célula se junta a outra célula e formam os tecidos que se juntam a outros tecidos, que formam os órgãos, que se juntam aos outros órgãos e formam sistemas que, juntos, todos os sistemas formam o corpo humano. De maneiras que um fio de cabelo está conectado a tudo que está no corpo. A unha do pé está conectada às pontas dos dedos. Todas as nossas células, todas as células estão conectadas numa linha vital dentro do corpo de Cristo. Isto é relacionamento. São os membros do corpo de Cristo se relacionando. Neste primeiro momento, nós consideramos o mandamento: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E nós devemos aplicar isto na vida, na tessitura da vida, um fio rompido, uma conexão rompida. É problema para o fio, porque ele perde a conexão, ele perde a ligação, abre um buraco na trama. Então é um problema para o fio e é um problema para a trama. E, por conseguinte, estraga a peça. Se for uma roupa, estraga o corpo. Se for uma célula, um tecido, um órgão, um membro, mesmo uma célula que sofre, todo o corpo sofre com as consequências. Cada um de nós é um fio de vida na igreja, no corpo de Cristo. E o amor nos liga, o amor nos conecta. Porque vida é conexão e é movimento. Apliquemos isso à vida. Em segundo lugar, vamos considerar que a comunhão é fruto de dependência. É fruto de dependência. O texto diz que um só é sobre todos, é por meio de todos e em todos. Estamos falando daquilo que Deus faz na vida da comunidade da igreja. A igreja é um organismo vivo, em que há necessidades, há emoções, há sensações e há ações conscientes. Mas devemos entender que todas estas coisas acontecem no corpo da igreja, através do poder que há em Deus sobre a igreja, que dá vida à igreja, que dá vida aos membros da igreja. Um só sobre todos, por meio de todos e em todos. Em que nenhum dos indivíduos tem mais importância do que o outro, desequilibrando uma balança. Não, mas todos têm igual importância. Cada homem, cada mulher, cada indivíduo, cada pessoa tem lugar e função dentro deste organismo. E sob a direção divina, se exerce interdependência, ou seja, dependência de um em relação ao outro. Só assim somos capazes de ter êxito. Só assim nós somos capazes de termos vitória na missão da vida que o próprio Criador deu ao homem. Deus é sobre todos. Aqui nós temos uma palavrinha muito importante. Ela define a posição de Deus. É sobre todos. Mas Deus não está apenas sobre todos. Deus
é por meio de todos. Como se estivesse atravessando a trama, conduzindo vida, assim como o sangue conduz vida através do corpo humano. E Deus está em todos. Então a vida é pujante na igreja de Jesus Cristo. E devemos aplicar isto na nossa vida. Todos temos lugar e função no corpo de Cristo. Podemos pensar assim, mas e esta situação em que nós não podemos estar com o outro, não podemos viver a comunhão? Não. Nós continuamos dependendo uns dos outros, ainda que estejamos distantes. Todos temos lugar e função, continuamos tendo lugar e função no corpo de Cristo, ainda que estejamos distantes. E desta forma nós trabalhamos, não do jeito que a gente acha que é certo ou errado, mas nós trabalhamos sob a direção divina. Nós devemos depender disto. Se queremos ter êxito na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária, na nossa vida na igreja, nós precisamos depender de Deus. Em terceiro lugar, nós devemos considerar, enfim, que comunhão que é presença mesmo na ausência. A comunhão, ela não se importa com a distância, com a ausência. O apóstolo Paulo, ele estava em comunhão com a igreja de Éfeso. Entretanto, ele estava preso. Estava preso. Veja só. Ele estava disponível e acessível. A comunhão nos torna assim. A comunhão, a unidade produzida pelo próprio Deus no seio da sua igreja, ela produz uma situação em que todos os membros do corpo de Cristo estão disponíveis e acessíveis. Cada indivíduo está disponível e acessível. Da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão disponíveis e acessíveis, estão em comunhão, estão em unidade. O Deus que esteve, está e estará trabalhando naquilo que sempre trabalhou. E nós, em comunhão com a Trindade Santa de Deus, nós temos o aprendizado, nós aprendemos com o próprio Deus. Nós recebemos dele ensino e orientação. Então, é produzida na comunidade de fé, oração, reflexão e ação. O verso 7 diz que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, nós estamos aí. Da mesma forma que o Senhor Jesus, o nosso modelo, era homem de oração, era homem que era de reflexão e também de ação, esses três juntos, né? Sem faltar um ou outro. Comunhão é presença mesmo na ausência. Nós devemos cultivar o olhar, nós devemos utilizar a cultura do olhar. Olhar o quê? Olhar o que nos une. Olhar para quem? Olhar para Cristo. E este olhar, ele nos ensina, nos capacita a resistir contra o que se levanta contra a unidade. Neste momento difícil, de distanciamento, de preocupações, ansiedades por parte de muitos, nós devemos resistir a toda situação que se levanta contra a unidade do corpo de Cristo. E nós fazemos isso não nos tornando ansiosos
ou nos desesperando, ou inventando atividades, coisas. Não. Nós fazemos isso olhando para Cristo. Este é o momento de olharmos para Cristo. Observar o que nos une, não o que nos separa. A pandemia nos separa. Então, ela não é o foco do nosso olhar. O foco do nosso olhar é a obra de Deus em Cristo Jesus. O Pai acima de nós. O Filho através de nós, caminhando conosco. E o Espírito Santo em nós, em nosso coração. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme medida repartida por Cristo. Somos capazes de passar por todas as situações, se olharmos para Cristo. Então nós aplicamos isso na vida. Devemos aplicar isso na vida. Nossa vida é um exercício diário de reflexão. Reflexão sobre o quê? Reflexão na forma que quem Deus é e quem Deus age. Como Deus age. Como que é o ser de Deus e como que Ele age. Ele é o Deus triuno. Unidade na diversidade. 3 em 1. Modelo de nosso caráter e de nossa ação. Acima, através e em cada um de nós, somos seres que refletem, que oram e que agem. Porque nós aprendemos isto com Deus. Somos discípulos de Cristo. Aprendemos com Ele, olhamos para Ele para aprendermos a passar por todas as lutas nesta caminhada, neste mundo. Chegamos à conclusão. Comunhão é vida na vida. O Pai, Filho e o Espírito. Unidade na eternidade e na vida da igreja. Nos ensinando, fortalecendo e vinculando vida todos os dias. Não há outra forma de ser igreja ou de ser um indivíduo na igreja. Cada um de nós é uma célula no corpo de Cristo. Uma célula amada, requerida, valorizada, vitalizada, no lugar certo, na função certa. A última nota é esta. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Carta 1 de Pedro 3:8. Paz e misericórdia estejam sobre o Israel de Deus.